Aleluias. A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra lá em Marcos, capítulo 5. Aleluias. Confesso aos irmãos que a gente fica bem com aquele temor de trazer a palavra, que é uma responsabilidade enorme. Comentei esses dias com meu esposo que eu queria chegar na igreja, ouvir a palavra, me alimentar e ir para casa, mas não é assim que as coisas funcionam. Se está na seara do Senhor, tem que trabalhar. Aleluias. E o Senhor é quem nos capacita, é Ele quem nos usa. Aleluias. A palavra nessa noite vai vir para mim, para a igreja, vai tratar a minha casa, a minha família, assim como a dos irmãos também, em nome de Jesus. Se encontra lá em Marcos, capítulo 5, amém? Amém. Encontraram? Amém, aleluias. Vou estar lendo para a gente estar ganhando tempo aqui em nome de Jesus. Que o título fala: a cura de um endemoniado gadareno. É uma mensagem, uma passagem bem conhecida. E diz assim: e chegaram ao outro lado do mar da província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender, porque tinha sido muitas vezes preso com grilhões e correntes. Estas foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamou com grande voz, dizendo: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Amém? Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus? Aleluia. Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Ao qual aqui nos relata de um homem que fala do encontro da fé com o poder do Senhor Jesus. Aqui podemos ver. Aleluia. Isso aconteceu nas margens do mar da Galileia, na região de Gerasa. Aleluia. Ali havia um homem, com o qual lemos aqui, ele foi, o seu corpo, o seu espírito, apossado por espíritos imundos. Aquele homem andou ali por caminhos, ele abriu uma brecha tão grande na sua vida, ao qual o inimigo tomou posse da sua mente, do seu corpo, e ele não tinha mais poder sobre ele. Aleluia. Irmãos, e aqui a Bíblia nos relata que aquele homem, ele andava e vagava pelos sepulcros. Aquele homem perdeu a sua casa, perdeu a sua família, perdeu os seus amigos, por conta de uma brecha que muitas vezes ele abriu ali, aqueles espíritos se apossaram dele. Ele perdeu tudo. Ele já não tinha mais controle de nada. Ali com os grilhões, muitas pessoas tentavam o prender, mas não conseguiam, porque a maior prisão daquele homem era por dentro. Ele estava preso por dentro. Mas como nosso Senhor Jesus nunca fez nada pelo simples acaso, sempre orientado pelo Espírito de Deus, ele foi ali do outro lado do mar da província, ao qual o Espírito Santo ordenara ele chegar naquele lugar, pois ali ele sabia que havia um homem que necessitava de um milagre, que precisava de um milagre, porque aquele homem já não tinha mais forças por ele, mas na casa dele tinha pessoas que estavam clamando e não desistiram dele. Porque hoje em dia, para a sociedade é assim. A nossa sociedade até hoje é assim. Começou a dar trabalho, começou a, eu já tenho meus problemas, já tenho minha família, minha casa, eu não quero o problema dos outros para mim. O que eu vou querer, o que eu posso fazer por essa pessoa? A pessoa se torna descartável. Infelizmente a pessoa se torna descartável. Começou a dar trabalho, começou a dar dor de cabeça,
A maioria fala, não, não quero. Mas sempre tem alguém de joelhos no chão que não se esquece daqueles. Imagina o coração dos familiares daquelas pessoas tendo que suportar tudo aquilo, clamando dia e noite, orando por aquela pessoa que estava presa por dentro e crendo no milagre. Só que quando o Senhor Jesus chega, até o diabo tem que se ajoelhar e reconhecer a sua majestade, reconhecer a sua magnificência, reconhecer que Ele é Deus. Porque aqui no versículo 6, olha só, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamou com grande voz, dizendo: que tenho contigo, Filho de Deus Altíssimo. Ele tem que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne. O Senhor Jesus se aproximou daquela província, sabendo que tinha uma pessoa que necessitava de um milagre. Porque é triste, irmãos, é triste. A gente, quando cria um filho, a gente tem o nosso esposo, tem a nossa casa, a gente ama tanto, e por algum motivo, às vezes tem que se afastar da nossa casa. Uma pessoa que muitas vezes almoçava com a gente, se fazia presença na mesa todos os dias, e de repente aquela pessoa tem que se afastar. Você saber que as pessoas, as notícias que chegam para você não são boas. O inimigo muitas vezes usa aquelas pessoas para dizer assim: sabe o fulano? Tá pior, tá ruim, não melhorou. Imagina para o coração daqueles familiares que amavam tanto aquele homem ter que ouvir isso. O coração daquelas pessoas pesavam todos os dias, porque sabiam que aquele homem já não podia mais nem clamar por ele mesmo. O inimigo dominou, mas o Senhor Jesus disse: não, chega, basta. Mas tiveram que suportar o processo. O processo, o Senhor nunca disse que seria fácil. O processo é doloroso. Verdade. O processo dói. O processo fere. Mas quando o milagre chega, não é só para poder a nossa casa se alegrar, mas para servir de testemunho para quem nos cerca. Para aqueles que diziam: tá pior, tá ruim, não tem jeito, vai morrer. Para alcançar aquela família, aquelas vidas. O Senhor Jesus, Ele trabalha de maneiras que não entendemos. Glória. Mas no tempo certo, aleluia, Ele chega. Aqui foi falado de oração. Nunca deixe de orar, não desacredite. Por mais que a sociedade queira abrir mão, diz: não tem jeito. Jesus diz: tem jeito sim. Fui eu que criei, foi eu que formei, é obra das minhas mãos. Porque o inimigo, irmãos, muitas vezes aquele homem, aconteceu assim, ele se deixava levar por influências, se deixava levar por coisas que ele achava que não vai ter nada, é só uma bebida, só uma festa, não tem nada. Só que aquilo foi piorando, até chegar um momento que ele já estava acorrentado por dentro de uma maneira que ele já não conseguia mais sozinho. Mas haviam pessoas que ainda acreditavam, Jesus, que não desistiram. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. E por que o Senhor, Ele permitiu aqueles espíritos entrarem nos porcos? Porque o Senhor, Ele não ia permitir aqueles espíritos saírem para entrarem em alguém daquela província. Aqueles porcos, irmãos, são espíritos imundos, são sujos. Esses dias eu estava no sítio do meu pai, com meu esposo, e a gente lá, ele tem os porquinhos dele que ele cria. Eu fiquei um tempo analisando aqueles porcos. Fiquei um tempo analisando, vendo aqueles porcos falarem na própria sujeira. Falei: meu Deus, eu fiquei olhando aquilo. E hoje o Senhor me deu essa mensagem. E eu pude entender mais.
Irmãos, o Senhor não te criou para ser morada de espírito imundo e nem da sua família. O Senhor te criou porque Ele te ama. Ele ama o teu filho, Ele ama o teu marido, Ele ama o teu esposo, Ele ama quem te cerca. Não é isso que Ele tem. O Senhor, Ele tem vida eterna, mas depende da gente. Hoje estamos aqui, o Senhor está nos dando a oportunidade. Estamos aqui dentro, mas o inimigo, ele está até babando lá fora de raiva. Quando tudo parece bem, os pratos parecem tão bonitos quando o inimigo oferece. Os pratos são lindos. São lindos. Só que quando se alimenta deles uma vez, irmãos, é só Cristo para libertar das correntes internas. É só Cristo para ter misericórdia. Eu estava esses dias com a minha tia e a gente estava conversando. E eu contei para ela de uma mãe que contou pra gente. Eu ouvi da boca da mãe desse rapaz que faleceu. O rapaz, ele faleceu e antes da morte dele, ele olhou para a mãe dele e disse: mãe, eu tô com sede, eu quero água. E a mãe dele, por não entender, a mãe não era cristã, a mãe não entendeu. Ele estava na ambulância a caminho de Londrina. E a mãe disse: filho, você não pode tomar água. Não, mãe, mas eu quero a água da vida. Aquele moço, no momento da morte dele, ele estava tendo um encontro com Cristo, mas a mãe não estava entendendo por quê. Irmãos, o Senhor tem salvação para mim e para a sua casa. Estamos aqui entendendo da palavra. Não deixe de falar. Insista. Planta semente, mas vai cuidando dela. Ai, por que ficar insistindo tanto para mim ir para a igreja? Porque o Senhor, Ele quer cuidar da nossa alma. O Senhor não nos fez porcos. Ele nos fez com amor. Ele soprou em nossas narinas o espírito de vida. Não estamos aqui por acaso. Não é por acaso. O Senhor tem plano conosco. Aleluias. Até que aqui os espíritos imundos falavam para Jesus assim, para não atormentá-los. Por que para não atormentá-los? Como assim Jesus atormentar eles? Porque como o irmão ali leu, aleluias, lá em Apocalipse 12, 22, 12, aleluias, lá em Apocalipse 22, 12, como o irmão leu, que diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. O inimigo sabe que ele está preparado para o tormento eterno. O Espírito já lhe perguntou: não me atormentes. Lá em Mateus ainda ele diz assim: mas é chegada a hora? Não, irmãos, o tormento eterno dele ainda está preparado, mas ele ficou com medo de acontecer já do Senhor aprisionar ele naquele tormento eterno. Mas ainda não é chegada a hora dele ali. O Senhor Jesus está voltando. Ele está voltando. Aleluias. Ele ficou com medo do momento dele ter chegado, mas ainda não era o tempo dele de ser atormentado daquela maneira. Enquanto pudermos falar do amor de Deus, enquanto pudermos dizer que Jesus está voltando. Ai, mas Jesus está voltando desde o tempo da minha bisavó. Irmãos, Ele sabe o tempo certo para poder voltar, porque Ele quer salvar a minha e a sua casa. Ele quer ter salvação para mim e para a sua casa. Ele tem o tempo certo para todas as coisas, principalmente para a sua volta. Ai, mas eu vou para a igreja, eu tenho que mudar isso, mudar aquilo outro. Não, você só precisa dar o primeiro passo, que o restante Ele que vai fazer. Às vezes nos esquecemos que hoje estamos aqui e olhamos para o lado e falamos: eu não vou falar de Deus, nossa pessoa tem a cabeça tão dura, né? Tem o coração tão fechado, eu não. E nos esquecemos que a gente também esteve lá no lamaçal, o dia que alguém teve que olhar para nós e dizer: Jesus te ama, Ele tem o melhor para mim e para você.
Tem gente que diz assim, ai, ser cristão é muito difícil, né? Tem que deixar muita coisa. Não, irmãos. No mundo nós teremos aflição, mas o Senhor diz, tem de bom ânimo, venci o mundo. Glória a Deus. O difícil não é ser cristão. O difícil é quando você se contamina com o pecado do mundo e depois quer voltar para ele. Aí é difícil. Aí é difícil. Eu falo porque quando foi para mim retornar para Cristo novamente, foi um processo muito doloroso. Doeu demais. Muitas pessoas se afastaram de mim, que gostavam de festa, gostavam de tudo, e eu não entendia. Eu falo, meu Deus, eu tinha tanta amizade. Só que aquilo que não convém para você, o Senhor tira. O Senhor vai mudando aos poucos. Aleluia, glória a Deus. Ser cristão, irmãos, é maravilhoso. Você tem a garantia da vida eterna no céu. Se amanhã você deitar na tua cama, fechar os teus olhos e o Senhor te chamar, você sabe que você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você sabe que lá você vai pisar em ruas de ouro, ao qual aqui o dinheiro as pessoas valorizam tanto que chegam a tirar a vida do próximo. O dinheiro lá vai valer tanta coisa que você vai pisar em cima dele. Irmãos, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena orar pela nossa casa. Vale a pena continuar intercedendo por aqueles que as pessoas dizem, não tem jeito, vai orar por quê? Vai continuar buscando por quê? Porque quando o Senhor Jesus chegar na vida dessa pessoa, o mundo vai ter que olhar e vai ter que dizer, mas como? Até ontem não tinha nada, não era nada. Hoje está ali empresário, está ganhando bem, está com a vida transformada, está com uma família bonita. Irmãos, vale a pena ser fiel a Deus, independentemente disso. O nosso maior tesouro é no céu, mas o Senhor, Ele nos recompensa aqui na terra também. A vida do cristão, tem gente que fala assim, a vida do cristão é só luta, é só choro, é só prova. Não, irmãos, tem o tempo da bonança também na nossa vida. O tempo do sorriso que o Senhor nos permite aqui na terra. O Senhor criou tantas coisas lindas para a gente desfrutar. O Senhor fez a terra para a gente, mas é claro, a gente não pode ficar fixado e criar raízes na terra. Nossa mente tem que estar no céu. O nosso foco aqui, o nosso alvo é o céu. Aleluia. E levar quantas pessoas a gente puder para esse caminho. A gente tem que falar do amor de Deus, tem que levar. Ai Deus, mas como que eu vou falar? A pessoa está lá, né, daquele jeito, vai que as pessoas acham que eu estou me misturando. Irmãos, faça a sua parte, fala do amor de Deus. O Senhor conhece o teu coração. Não abandone. Aquele homem ficou lá tanto tempo nos sepulcros. Não desista. Continua perseverando, orando. Irmãos, é tão maravilhoso servir a Deus. Sou grata a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Outrora, eu não tinha nada. Não tinha nem a minha salvação. Eu tinha aberto de mão de tudo. Hoje eu tenho a minha salvação garantida em Cristo. Hoje eu tenho uma família linda que o Senhor me permitiu ter. Hoje eu tenho, irmãos, eu não tenho que reclamar de nada. Tem gente que reclama por muito pouco. Tem gente que está tendo tudo, o Senhor está agraciando tanto ali e está reclamando. Ai Deus, mas podia ser desse jeito, podia ser daquele outro. Devemos fazer a nossa parte, nos levantar e ir. Porque o que é para a gente fazer, o Senhor não irá fazer por nós. Ai Senhor, eu quero te servir, mas como que eu faço? Dá o seu primeiro passo. Levanta a sua mão e diz, Senhor, eu quero te aceitar. Eu quero te aceitar para a minha vida. Você dando o primeiro passo, o restante o Senhor, Ele vai trabalhando no teu coração. Ele vai te moldando, Ele vai fazendo. Porque todos nós, para estarmos aqui onde estamos hoje, passamos por um processo. O processo da transformação. E até hoje passamos. Porque devemos cuidar da nossa coroa, buscar azeite para a lamparina. Devemos cuidar. Devemos buscar salvar pessoas, mas cuidar da nossa própria alma também. Aleluia. E logo
aquele homem, o Senhor trouxe salvação para a casa dele. Oh, glória. Trouxe cura para o corpo, para a alma. Trouxe a liberdade que outrora ele havia perdido por decisões que ele havia tomado. Oh, Jeová. Irmãos, a coisa mais Fala maravilhosa conosco, que tem é servir a Cristo. A Abrai coisa mais gostosa que tem é estarmos unidos aqui nesse ambiente. Não estamos aqui perdendo tempo. Estamos aqui para adorar. A gente adora nos louvores. A gente adora nas orações. Aleluia. Aí muitas vezes a gente fala assim: ai Deus, mas eu não faço quase nada na obra. Não faço quase nada, Senhor. Eu sento ali no meu cantinho e fico. Não. A sua vida já é um testemunho lá fora. Aleluia. Através do que Deus faz na minha e na sua vida, já reflete em vidas lá fora. A luz que brilha em você é única. A luz do Evangelho que reflete no nosso rosto. Glória a Deus. Oh, meu Talvez é o que eu falo. Aqui temos os instrumentistas na igreja que tocam seus instrumentos. Aí muitas vezes falam: ai, mas eu só toco um instrumento. Ei, mas Davi, quando Saul ele estava endemoniado, Davi pegava a sua harpa e dedilhava, e automaticamente ele era liberto. Tudo que fazemos na casa de Deus não é em vão. Não é em vão, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Até o obreiro que fica lá na porta, irmãos, tudo tem um peso espiritual. Não vemos aqui no mundo carnal, no mundo físico, com olho nu, mas no mundo espiritual, meus irmãos, acontece uma batalha gigantesca, uma batalha travada. Porque automaticamente estamos aqui, mas o Senhor está alcançando onde a nossa mão não pode. Aleluia, eu creio, Senhor. O nosso joelho é a nossa maior ferramenta, a maior arma. Aleluia. Irmãos, devemos buscar não somente quando precisamos. Esses dias o Espírito Santo automaticamente me chamou a atenção, porque eu achei assim, eu até dei risada, falei: ô Senhor, me perdoa, Deus. Eu tinha algo para ser realizado na cidade, eu falei: eu vou orar para dar certo. Na hora, foi um bate e volta, o Espírito Santo lançou, mas só quer buscar na hora que precisa? Aquilo deu um sorriso meio amarelo, eu falei: não, Deus, amém, nem vou. Amém, se o Senhor achar por graça, por bem de me dar, amém. Amém. Não devemos buscar apenas na hora que precisamos, mas na hora que não precisamos também, porque automaticamente quando a gente precisar, o Senhor já vai nos dar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Devemos nos revestir do poder de Deus, da graça, sempre da misericórdia. Porque se estamos aqui, o Senhor nos permitiu estarmos aqui pelo seu amor e pela sua misericórdia. Senhor. Porque se não fosse o amor e a misericórdia de Deus, o inimigo já teria nos consumido vivos. Verdade. Devemos orar, meus irmãos. Eu sempre tinha o costume de orar a oração de Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos, lá no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Essa oração eu sempre orava, porque eu falava: Senhor, hoje eu estou aqui, Deus. Mas se lá no decorrer dos anos do caminho os meus pés tropeçarem e se desviarem, lembra-te da tua misericórdia, Senhor. Aviva esse mesmo amor, esse mesmo fogo, o amor pelo Evangelho no meu coração lá no meio dos anos. Aviva, Deus. Porque pecado, irmãos, é muito fácil a gente chegar aqui e falar: irmãos, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Mas se não tiver revestido de toda a armadura de Deus, meus irmãos, se não estiver buscando um alimento diariamente quando tem culto aqui na igreja, irmãos, se enfraquece. A nossa alma se enfraquece. Tem gente que usa isso aqui e fala: eu errei porque a carne é fraca. Não, você errou porque o espírito foi fraco. Porque quando o espírito é forte, ele se sobressalece sobre a carne. Quando a carne está forte, o espírito está fraco, porque é a carne que se sobressai.
que a nossa carne, até que quando a gente se batizou, foi a morte do velho homem, a morte do velho eu. Irmãos, devemos fortalecer o nosso espírito para que ele se sobressaia sobre a carne. Nosso espírito tem que estar fortalecido Glória a Deus. todos os dias. Porque pecado, o que é pecado? Pecado significa errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Aquilo que não é para fazer, a gente vai lá e faz. Mas não devemos focar só em errar. Errar é o alvo, errar é o alvo. Não. Devemos olhar para Cristo e falar: Senhor, obrigado só pelo simples fato de eu ter a minha salvação, porque eu não sei o dia de amanhã. E se eu deito e não me levanto mais, isso meus olhos resolvem não se abrir. Reconhecer a nossa humanidade, as nossas falhas perante o Senhor é algo essencial. Que automaticamente o Senhor, Ele olha pela nossa família, pelos nossos amigos. Glória a Deus. Mas que recompensa teríamos se olhássemos só por isso? Só pelos amigos, pelos familiares? E orar pelo inimigo que te persegue? E orar por aquele que pega no pé da gente, que fala: não. Que recompensa teríamos? Devemos orar pelos nossos inimigos. Ah, Senhor, mas mata, Deus. Não, irmãos, transforma, Senhor, como o Senhor transformou a minha vida.